Então vamos começar aí com a limpeza da pele, ela é de extrema importância, tanto quando eu faço tutorial aqui em mim pra vocês, como quando eu estou maquiando cliente, modelos, etc. Começo com a espuma de limpeza da Daisy Peroso, como sempre, e depois entro com um tônico, esse da Bioderma, pra terminar de fazer toda essa limpeza, essa purificação da pele para receber a hidratação. Tô trabalhando com esse olhinho da The Body Shop, que eu tenho trabalhado já nos últimos vídeos aqui pra vocês, tenho usado bastante também em curso. Ele é um olhinho muito bom de hidratação, que não pesa a pele, que não compromete assim a durabilidade em questão de oleosidade. Tô gostando bastante desse óleo para usar como hidratante em peles que estão um pouco mais ressecadas devido a espinhas e etc. Finalizo com o Hydrafix Gold da Daisy Peroso para dar um pouquinho mais de glow pra pele. Tô trabalhando com um primer, esse primer é da Urban Decay Optical Illusion, e tô aplicando ele com um pincel da Dye Makeup, esse é o F09 da Dye Makeup, aquele mesmo modelinho similar da MAC, o 130 da MAC, tá? A base que eu tô trabalhando hoje, tô trabalhando uma misturinha, a Born This Way da Too Faced com a NC15 Studio Fix da MAC, tá? A da Too Faced, a cor é Ivory, tá? Que é basicamente corresponde à MNC20 da MAC. Aplico com a esponjinha Beauty Blender, é a forma como eu mais gosto de trabalhar com a aplicação de base, porque eu consigo fazer uma construção de cobertura sem ficar pesado, aquele rebocão, entre aspas, né? Trabalho agora com um corretivo de iluminação, eu tô usando o BT20, corretivo líquido da Bruna Tavares. Assim, eu não costumo fazer iluminações e contornos com muito exagerados, digamos assim, né? Ou seja, é um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver, assim, com o corretivo de iluminar muito mais claro e o corretivo de contornar muito mais escuro. Eu trabalho com contorno e iluminação mais para devolver a sombra, né, a profundidade e o relevo do rosto do que fazer uma transformação facial. É mais ou menos o tipo de contorno que eu gosto de fazer levando em consideração o visagismo do rosto da pessoa, né? Então, por isso que vocês não veem, assim, uma coisa muito exagerada, nem de contorno, nem de iluminação, tá? O contorno eu tô usando essa paletinha da MAC, modelo Medium Deep, e usei o corretivo NC42 dessa paleta. E o pincel que eu tô usando é o 130 da MAC, aquele que é similar ao F09 da Dye Makeup. Eu tenho dois porque um eu uso pra passar, tipo, primer, hidratantes, e outro eu uso pra fazer contorno. Por isso que eu gosto de ter dois. E vou sempre, assim, fazendo contorno, né? Já esfumo com o pincel Dual Fiber, mas eu gosto de ir dando acabamento com a esponja para não ficar realmente muito exagerado. Peles claras, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do contorno não ficar muito exagerado, não ficar muito forte. Nariz também eu procuro fazer o mais leve possível para não ficar uma coisa muito recortada, muito forte e que tire toda a característica do nariz da pessoa, né? Então eu faço com esse pincel A12 da Macrylan e depois dou acabamento com a esponjinha para tirar qualquer excesso de corretivo que tenha ficado muito forte, muito evidente. Agora tô na parte da selagem, tô usando esse pó da MAC, Studio Fix Perfecting Powder na cor Light. Uso uma esponjinha da Kryolan para fazer essa selagem. Eu vou com uma quantidade mediana de pó, nem muito nem pouco, o suficiente para eu conseguir selar essa pele, ela não ficar passando, né, transferindo, mas também não o suficiente para craquelar. Vou também reforçar o contorno em pó, tô usando essa paleta da Kat Von D e o pincel 180 da MAC, que é tipo esse Dual Fiber que a gente aplicou o contorno em creme, só que ele é um pouco mais longo, tá? Finalizo com o iluminador, tô usando o pincel 143 da Dye Makeup, tô usando esse iluminador dessa paleta da Tarte, que fazia muito tempo que eu não usava, e esse iluminador é muito potente, muito bonito. Ilumino a maioria dos pontos mais altos do rosto, né? Isso é muito de preferência de cada um. Os pontos que a gente gosta de dar aí importância pro rosto. Finalizo toda essa pele com um pouquinho do Fix Plus da MAC para terminar de selar essa pele, né? Para ela ficar mais firme e também dar uma umedecida e quebrar um pouco do efeito de pó na pele. Agora vamos para os olhos. Estou aplicando o corretivo Vanilla da Maquier com um pincel Kabuki da Real Techniques, tá? Ele tá fazendo a camuflagem da coloração da pele ali, da pálpebra, né? Pra não influenciar nas cores das sombras. E depois eu entro com um pouquinho de um paint pot da MAC chamado Lane Low, né? Muita gente conhece o Soft Ochre, mas o Lane Low ele não é tão amarelado e tão claro quanto o Soft Ochre, então ele é bacana aí pra fazer uma cobertura extra de um corretivo, tá? Tô começando a aplicação de uma sombra chamada Blur.
esse quarteto lindo da Melt, tá? Se chama Dark Matter Stack. E tô aplicando com um pincel da Dye Makeup, o 136, fazendo todo o desenho de côncavo e também tô entrando um pouquinho com essa sombra pra dentro da pálpebra móvel, como se fosse um diagonal, tá? Então você faz toda a marcação do canto externo com ela, um pouquinho do côncavo sem fechar muito o côncavo pra não pesar o olhar, e leva um pouquinho pra dentro rente à raiz dos cílios, tá certo? Vou usar essa mesma sombra, já vou pigmentar um pouco abaixo. Abaixo eu tô usando o pincel E25 da Sigma, com a mesma sombra por enquanto, tá? Já fazendo ali a junção do esfumado inferior com o superior, que muita gente tem dificuldade de fazer isso, né? Agora eu tô trabalhando com maior intensidade, então eu vou usar a segunda sombra desse stack da Melt. É uma sombra mais caramelo, né? Quase um pouco alaranjada. E tô trabalhando com o pincel 221 da MAC. Tô fazendo o mesmo desenho de aplicação de sombras, né? Respeitando o degradê, tomem cuidado para não invadir a segunda, a terceira sombra, não invadir a anterior, para você não perder esse degradê, esse efeito de degradê que você quer dar. É onde a maioria das pessoas tem um pouco de dificuldade também, manter a transição sem que a sombra vaze demais, né? Então eu tô usando a paleta T05 da Atelier, sombras 1 e 3, misturadinhas no pincel, para terminar de selar o canto interno e iluminar. Para isso, estou usando o pincel 157 da Dye Makeup e um pincel de pálpebra de cerdas naturais. Vou terminar a intensidade do meu canto externo, ainda com a paleta T05 da Atelier Paris. Vou misturar a sombra mais alaranjada A4 com um pouquinho da marrom, terminando dessa intensidade. Estou usando o pincel 018 da Ico Makeup para terminar esse esfumado, terminar essa intensidade de sombra, para depois eu já ir trabalhar para a próxima etapa da maquiagem. Então essa maquiagem, a intensidade vai depender muito de você e da sua cliente, né? Para quem quiser uma maquiagem mais sutil, poderia ter parado na primeira, na segunda sombra. Se você quiser mais intensidade, uma maquiagem mais forte, mais dramática, coloca mais sombras, aumenta o degradê, tá? Tô usando a cola de Glitter Primer da NYX Cosmetics e aplicando com um pincel de pálpebra normal. Esse é réplica, não tem numeração, tá, gente? Sorry. Mas é um pincel de pálpebra normal. E o glitter que eu tô usando é o SM06 da Secret Makeup, que vocês encontram lá na MF Maquiagem, tá? Então eu aplico com ele. Basicamente o mesmo pincel que eu trabalhei com a colinha. Então eu aplico a colinha com batidinhas, para ela não acumular em certos pontos. E depois vou aplicando o glitter com esse pincel que eu apliquei a cola, porque aí o glitter gruda no pincel e não fica caindo tanto glitter na pele, não faz aquela caca na pele, né? Que tá tão bonita, tão viçosa. Vamos terminar a parte inferior. Então a parte inferior a gente vai fazer o degradê com as mesmas sombras. Estou usando pincéis menores, óbvio, né? Então estou usando o 219 da MAC, que ele é um pincel lápis. Então estou usando a primeira sombra lá, que foi a Blur, do quartetinho da Melt. Depois vou entrar com a segunda sombra do quartetinho da Melt, a Unseen, é o nome dessa sombra, com um pincel menor, de pálpebra bem pequenininho de detalhe. Esse é o 228 da MAC, tá? E vou fazer toda, a grossura do esfumado inferior. Vai depender do espaço de pálpebra que a pessoa tem, do gosto dela, né? Da intensidade que ela quer da maquiagem embaixo, tá? Tudo isso varia, tá bom? E dou uma reforçada com a sombra marrom da T05 da Atelier Paris com o pincel número 4 da Ico. Essa sombra vai ficar mais concentrada no canto externo até o meio, tá certo? Agora aplico o delineador em gel na linha d'água para uma maior durabilidade. Estou usando o pincel da Dye Makeup, ele é o 116. Ele é um pincel topo reto bem fininho que eu gosto de usar ele para aplicar na linha d'água. Um pouquinho de pigmento da NYX Nude, o famoso pigmento nude da NYX, no cantinho interno para dar mais luminosidade para esse canto interno e um acabamento para a parte inferior. E aí já estou liberada para aplicar os cílios postiços. Estou usando o modelo 09 da minha amiga Tamara. Ela vende cílios, olha só o efeito, gente, com cílios e sem cílios, né? Impressionante que um cílios pode fazer na vida de uma pessoa. E a cola que eu uso é aquela Super Strong Hold da Kiss. Eu gosto bastante dessa cola, como eu falei, no começo eu não gostava muito dela, mas agora eu tô usando mais, tô gostando mais. Hora da sobrancelha, enquanto os cílios, a colinha dos cílios vai secando, eu tô usando a pomada na cor Blonde da Anastasia Beverly Hills. E o pincel que eu gosto de usar é o 264 da Ico.
Ele é um chanfrado bem fininho e mais curto, fica bem preciso para fazer a sobrancelha sem precisar depois fazer recorte com corretivo, tá? Que é uma coisa que faz tempo que eu não faço. Finalizo com o Brow Set nessa cor aí, Emphatically Blonde, da MAC, pra ficar bem compatível com a coloração do cabelo dela e não ficar uma sobrancelha muito pesada. Finalizo com um blush mais pêssego, esse se chama Modern Mandarin, foi de uma coleção de Natal da MAC. Natal não, foi uma coleção especial deles aí, uma tribal que eles tiveram, mas qualquer blush pêssego ou a sua escolha fica a seu critério, tá? Finalizo com esse batom da Huda que se chama Bombshell e assim a nossa maquiagem está finalizada.